essa história da reencarnação, você vê ela como uma realidade? Sim, uma realidade. Porque assim, entidades, algumas entidades, elas falecem, as pessoas morrem e na evolução se tornam entidades, né? Então, não é bem assim. Eles têm lá tantas experiências, e aí quando eles morrem, que passam para outro lado, eles já estão provavelmente numa experiência evolutiva, e aí dessas vidas, eu não sei como se escolhe isso, escolhe uma determinada experiência, que é a história que eles contam, que tem a ver com o que eles vão trabalhar no ser humano. Então, assim, quando você fala, a pessoa, a entidade tal fala que morreu esfaqueada numa esquina. Tem isso, né? Morreu esfaqueada numa esquina. Então, ela não morreu esfaqueada, virou uma entidade e está trabalhando. Ela teve várias experiências e aí ela conta este processo porque é o que ela está tratando nas pessoas que ela atrai para ela. Entende? É uma história que atrai um determinado público para aquela cura. Mas que antes ou depois disso, esse espírito viveu muitas experiências para o processo evolutivo. Ele não evoluiu daí. Não é porque ele morreu assim que ele evoluiu. Não tô dizendo assim, de a pessoa morreu, virei chu, eu já sou. Não, eu sei que existe um processo ali que acaba se trabalhando dentro do mundo espiritual, né? Até ela conseguir se tornar uma entidade de luz para conseguir fazer um trabalho em cima dos encarnados. Mas existem entidades que vêm a falecer e são entidades que, em vida, antes desse processo, em vida não foram, talvez, pessoas das mais adoráveis. Existe esse ponto? Olha, pode até existir. Mas eu acho que daí... Um exemplo. Um assassino. O cara foi assassino aqui, bandido, de certo momento alguém vai lá e põe ele pra dormir. Tá. Beleza, ele dormiu eternamente. E aí ele começa a fazer o processo de evolução dele no mundo espiritual. Tá. Afinal de contas, ele não morreu em ascensão, né? Aí ele pode se tornar uma entidade futuramente para auxiliar. De repente ele entendeu. Porque uma vez eu ouvi até falar o seguinte: quem veio que falou isso foi o Jordanei, lembro dele. Ele fala, vocês falam tanto de Hitler. Hitler também vai evoluir até virar uma entidade de luz. Pode ser. Ele falou, Lúcifer tende a também evoluir até se tornar novamente algo de luz, apesar de ser diferente, não ser um ser terreno que viveu em terra, né? Mas assim, ele falando isso. Então, eu imagino que todos nós tenhamos a possibilidade de trabalhar como entidade de alguém futuramente. Tá, mas lá no futuro. Eu não acredito que seja o caminho de todos os espíritos, não sem exceção. Não, eu acho que tem alguns, e aí provavelmente o cara que foi, sei lá, foi muito ruim, ele entendeu o quão ruim ele foi, e no processo evolutivo ele falou, não, eu vou voltar porque eu quero ajudar as pessoas para não agirem como eu agi. Talvez seja isso. Mas eu não acho que todos os espíritos estão num processo para serem entidades. Sim, não é assim que funciona. Às vezes é um tipo de trabalho que vai fazer. Exatamente. Tem muita coisa. Assim, pensa que olha quanta coisa a gente tem no nosso plano, imagina o que tem nos outros planos. Então, eu acho que tem muita coisa para fazer e para evoluir, para melhorar. E assim, eu lembro que uma vez uma pessoa perguntou para mim assim, tá bom, e eu vou evoluir para quê? Vou virar Deus? E eu achei aquilo assim muito interessante, porque a gente, quando fala de um processo evolutivo, a gente não tem a menor ideia para onde vai. Não tem a menor ideia. Mas é fora da cognição humana. Exatamente, não é humano. Nós somos humanos. Isso é espiritual. E o espiritual, ele tem 1 milhão de possibilidades que nós, como humanos, não enxergamos. É a mesma coisa que você falar de uma cirurgia cardíaca para um advogado. Tipo, beleza, o cara você pode ser super entendido na área dele, mas abre um coração e fala pra ele, irmão, faz o transplante aí. Aí, meu amigo, ele vai olhar, cara, não sei o que fazer aqui, eu posso ter uma ideia de onde encaixa as coisas, mas e se eu fizer errado? E será que é aqui mesmo? Mas será que é assim? Tipo, não é. É a mesma história da gente falar tanto do quem é Deus. Exatamente.